feliz de estar aqui falando sobre o agro, que é uma paixão da gente. Nós amamos falar sobre o agro, né? E o agro é o que movimenta nós, né? Assim como nossas cidades vivem de colher grãos, colher arrobas, as outras cidades grandes que não tá ligado diretamente com a colheita, mas também está ligado no consumo, né? Na transformação, na industrialização. Então o agro é nós, a nossa vida é agro. Jason, hoje, né, o Brasil está debatendo muito. O Mato Grosso é o celeiro do Brasil e até também para a exportação, né? Se faz muita exportação. E hoje o grande debate é sobre essa super safra, principalmente agora do milho que teve, né? E essa falta de armazenagem. Eu vejo uma grande preocupação no medo de perder, né, essa safra, perder essa produção. Quando vai se fazer uma previsão, né, de plantio e tudo mais, já se tem esperado se essa porcentagem vai ser a mais ou a menos com o ano anterior. Visto que teve essa previsão dessa super safra, não vem junto o medo de perder essa produção? Sandra, essa pergunta ela é muito boa, ela é muito pertinente para o momento e é muito ampla, né? Se nós pensarmos que nós aqui no Brasil nós temos um país continental, né? O que eu quero dizer com isso? Que ele é muito grande e nós prevemos uma produtividade junto com a quantidade diária, né? Só que daí os adventos climáticos, eles nos surpreendem. A gente tenta prever os adventos climáticos. A exemplo de um advento climático é se vai dar ou não laninha, se vai ter ou não El Ninho, né? Quais dos dois vão ser, ou se vai ser mais forte ou menos forte. Esses fenômenos climáticos. E as nossas áreas, elas estão em constantes expansões, né? A exemplo de Juína. Juína, nós estamos vivendo isso hoje, né? Nós saímos aí de 10 anos atrás, 11 anos atrás, com algumas centenas de hectares, para hoje algumas dezenas de milhares de hectares de Juína, que já é realidade em outros lugares, né? O povo de Juara sabe muito bem disso, já passou por isso, hoje é consolidadíssimo, né? E por quê? Que nós planejamos? Nós planejamos para ter o mínimo de produtividade necessária para pagar o desembolso. Isso é o principal planejamento que existe. Dentro disso, a gente planeja o valor mínimo a se gastar, o máximo a se gastar, e o mínimo necessário a se colher para pagar o investimento. Então, esse é o principal planejamento. Só que é impactado pelo volume produzido, não é assim? Então, hoje nós estamos com a superprodução de soja do ano passado. Lembrando que o ano retrasado, Sandra, nós tivemos um momento climático muito difícil para o milho. A exemplo da nossa região, secou-se as últimas chuvas em abril. E esse ano tivemos chuvas até maio, né? Então, nosso milho produziu muito. Lógico, nós com medo do ano passado, nós diminuímos áreas, tomamos decisões de investir menos ou mais, né? Uma cultura diferente, sorgo, milheto, tirando um pouco do milho, mas mesmo assim foi muito produtivo o milho, né? Choveu-se até maio, os últimos milhos estão produzindo muito bem. Estamos na finaleira, nos 80%, 90% da colheita do milho aí na média CPEA, Mato Grosso. Então, sim, nós precisamos ter mais armazéns, né? Sim. A gente sabe que o Brasil consegue armazenar cerca de meia produção. Ou seja, de tudo que é produzido no Brasil, a gente consegue guardar metade. A outra metade fica em função de logística, negócio, navios, portos e demanda de mercado. E nós estamos com uma demanda hoje não tão aquecida. A demanda sempre existe porque a gente precisa nos alimentar e mover nossas indústrias. Mas a demanda não está tão aquecida, certo? Nós temos superprodutividade nas lavouras de soja, que foi abarrotando nossos armazéns. O preço caiu muito. Aí o produtor preferiu segurar alguns lotes e aí nossos armazéns ficaram, digamos assim, impossibilitados de receber na sua totalidade o outro grão da outra safra do milho, por exemplo. Então a gente vê hoje muitos milhos para fora por conta de negócio não rodado e também indisponibilidade de algumas unidades de armazenamento. Lógico, o Brasil precisa melhorar muito o investimento. Sim. Hoje nós temos o PCA, aí, que é um programa de construção e ampliação de armazéns no Brasil, né?
só que ainda assim nós estamos muito aquém do que precisa. Sim, me chamou muito a atenção, Jason, a questão, né, que você colocou aqui nos bastidores, que os Estados Unidos ele consegue estocar 2 safras, né, e que você acabou de falar, o Brasil consegue estocar meia safra. Então, é uma porcentagem ínfima, né, em relação à produção. Qual o caminho? Qual o incentivo para o produtor, né, poder estar adquirindo uma capacidade de armazenagem, a construção de silos, de armazéns? Tem um caminho para ele tomar, porque muitas vezes ele também tem dúvida. Eu quero produzir, mas eu não tenho onde armazenar. Eu quero produzir, mas eu não sei qual caminho tomar para chegar nessa produção. A gente sabe que é uma realidade e nosso país, ele é tão novo quanto o outro país que a senhora citou, os Estados Unidos. Nós temos 500 e tantos anos de história, mas nós somos mais novos que eles, ainda muito mais novos que eles na questão estrutural. Nós temos um histórico de não se investir em estrutura. Então nós temos estradas ruins, não estradas na sua totalidade da necessidade. A gente vê que os lugares desenvolvidos eles começam a melhorar a estrada até nas quaternárias. Nós temos problemas nas estradas principais hoje no Brasil. Nós não temos ferrovias, os nossos projetos que estão em tramitação são travados por algumas luxúrias, digamos assim, governamentais. Nós temos nossa capacidade portuária pequena, nós dependemos de poucos portos para muito litoral. Nós temos muito litoral, nós temos praticamente 60% do nosso perímetro nacional de água. E nós não utilizamos, né? Por quê? Porque o Brasil investe pouco. Se ele investe pouco nessa malha principal, que é viária, portuária e tudo mais, imagina no acondicionamento, né? Uma casa que não investe em laje, estrutura, em pilar, imagina qual que vai ser a geladeira e a despensa dessa casa. Exatamente. E o nosso silos é uma dispensa grande que guarda commodities e que são commodities que respiram, digamos assim. Sim. Que são, no caso, nossos grãos. A gente sabe... são perecíveis, né? Exatamente. Então, sim, o Brasil precisa melhorar muito, a gente fala que não é novidade para ninguém, mas a gente fala que se o Brasil não atrapalhar, o governo não atrapalhar, o brasileiro sabe o que fazer, sabe? Sim. O produtor, ele é guerreiro, ele sabe trabalhar, sabe produzir. Ele precisa de um governo mais eficiente, aliás, menos ineficiente. Então, o produtor, sim, ele tem dificuldade de tomar decisão. Já visto que nós temos muito produtor que veio do Sul agora. Lá eles estão acostumados com uma rede de infraestrutura um pouco melhor. Lá eles têm as cooperativas. As cooperativas ajudam eles a tomar decisões, ajudam eles a comprar o fertilizante. O fertilizante está para agrícola, assim como a reposição e as fêmeas dos bovinos está para a bovinocultura, né? Então, eles têm uma quantidade de informações mais direta. E nós aqui temos menos armazéns, menos estradas, menos informações e temos também mais aberturas, coisa nova. Que o novo a gente sabe que é mais difícil, né, Sandra? Sim, com certeza. E para mim, Jason, para o meu telespectador que está do outro lado, né, a preocupação que nós estamos tendo em relação, nossa, será que esses produtos, esses grãos vão estragar? E de que forma isso vai impactar na nossa vida, no mercado, no nosso consumo? A gente tem visto uma produção dos cereais, que são os energéticos, para fora dos armazéns, né? E assusta de certa forma. Os cereais energéticos é aqueles que têm muito carboidrato na sua composição. Sim. São o milho, a cevada, aliás, o trigo, né? O que faz farinha de alguma forma. Isso. E isso impacta sim, porque nosso álcool, né, etanol, hoje é feito de milho, não é assim? Sim. Nosso salgadinho, a polenta que a gente come, né? Tudo feito, a base é feito disso. Então impacta que nós temos mais produtos, né? Uma demanda não tão aquecida. O momento hoje é de preço baixista, né? O preço baixista. O porquê que o produtor hoje ainda tem um alívio nos preços? Porque o produtor é assim, o produtor quer um preço justo, certo? Para ele pagar suas contas. O produtor não sonha com o preço mais alto possível. Lógico, isso é uma quimera, isso é uma fantasia. O produtor, ele sonha com preço justo, que assim que ele fechou o custo dele, ele precisa fechar também o balanço, né? E o preço justo na comercialização é interessante. Mas o que é preço justo, né? O preço justo é demanda e fornecimento de produto, não é assim? Aquela velha máxima do mercado, né? Oferta e demanda.
Então, o produtor, além dele ele ter que se precaver do mercado se protegendo, o consumidor, pelo outro lado, ele torce para que sobre produto para ficar mais barato as coisas, né? Sim. Só que a gente sabe que é uma máxima da economia, é o seguinte, contra preços altos, é mais preços altos que bate nos preços altos. Contra preços baixos, mais preços baixos bate no preço baixo. O que significa? Se eu tenho um preço muito alto de alguma coisa, vai atrair mais investidores, não é assim, Sandra? Sim, a escassez. Com mais investidores, eu vou produzir mais, não vou? Vou. Com mais produto, eu vou ofertar mais no mercado. Ofertando mais, o preço tende a cair, não é assim? Exatamente. O preço caindo, chegando num patamar, um piso, por exemplo, vai desestimular a produção, não vai? Quem já está produzindo vai investir menos e quem ia produzir não vai investir. Então, contra preços baixos, mais preços baixos. Porque o preço baixo desestimula, quem fica produz, o preço tende a ajustar-se para uma média. Ou seja, mais com menos, igual a média. Né? Mais um, menos um, igual a zero, não é assim? Sim. Então, sim, impacta. A gente quer que o agricultor vai bem. Se o agricultor vai bem, todos nós vamos bem, né? Vamos bem. Por quê? Porque a Sandra vai ter um mercado pujante, né? Para mostrar. Sim. Vai ter um consumo de produtos forte para mostrar. Vai ter riqueza sendo produzida. Porque a riqueza é produzida lá fora. A gente costuma dizer que os 2 milagres que produzem riqueza no nosso Brasil, nosso mundo, né? Nosso planetinha. É a energia que vem de graça. E o segundo milagre é a fotossíntese. Toda a riqueza é produzida ali. O resto é só transformação da nossa riqueza. Exatamente. Visto essa nossa região noroeste, a gente vê que Brasnorte, Juara, Porto dos Gaúchos, ela já vem numa crescente para o agro, né? Para o cultivo em grande escala de grãos. E para a nossa região, levando em conta o nosso solo, né? O nosso relevo, é vantajoso para o produtor ali, o pequeno, o médio, que está pensando em expandir os negócios, no momento, é vantajoso para ele expandir para o agro, ou é vantajoso ele permanecer ali na agropecuária, com o seu rebanho, com a sua agricultura familiar? A gente fala agricultura familiar, mas também dentro do agro tem agricultura familiar. Essa é uma pergunta interessante, por quê? Porque o produtor de boi, ele primeiro é um produtor de capim, então ele é um agricultor. Sim, né? Exatamente. E o bom agricultor, ele vai bem, digamos assim. Então o pecuarista que produz bastante arrobas por hectare, que é aquilo que paga a conta, é aquele que tem mais capim por hectare. Então olha só o primeiro milagre acontecendo, o segundo milagre acontecendo. Quanto mais fotossíntese, quanto mais capim, mais arrobas, mais leites, mais leite. Ou seja, todos somos agricultores. Pecuarista ou é o agricultor em si que produz grãos e cereais. Nós só precisamos entender que nós somos, né? E a sua pergunta sobre o relevo, eu gosto muito de falar sobre isso porque nós estamos aqui no final da Chapada do Parecis. Sim. Ali na transição da ponte do Rio Juruena para a balsa, para dentro de Juína, existem as últimas escarpas, os últimos relevos altiplanos que a gente vê nitidamente que é aqueles alto e plano. Altiplano, a gente é o final do relevo Parecis desgastado. Então nós sim temos um relevo parcialmente propício para grandes lavouras, lembrando que tudo é lavoura, uma é mecanizada ao extremo e a outra menos, né? Agricultura familiar.